Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana intensa de oitavas de final da Copa do Brasil. Já vou pedir para você curtir, se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário também do que você achou dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e também o jogo perdido da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Fortaleza. Vou conversar com vocês sobre todos os jogos nesse vídeo aqui de hoje, então se inscreve no canal, dá essa força. Semana que vem tem o jogo da volta, vai ter vídeo também na sexta-feira acompanhando os classificados e projetando ali como que vai ficar essa Copa do Brasil. Óbvio que vai ser sorteio, né? Mas a gente já pode especular como que vão ser alguns sorteios e tracejar ali, quem sabe, um possível campeão. Bom, seguinte, vamos começar então pelos jogos de terça-feira, vai ser bem rapidinho, vai ser uma pílula no seu dia para você saber como que foram esses jogos essa semana. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Todaro, apresentador aqui do Na Rede com Todaro. Então é isso. Fechou? Bora lá. Na terça-feira tivemos Botafogo e Bragantino, que abriu as oitavas de final da Copa do Brasil e também os jogos da terça-feira. Montoro e Alexander Barbosa fizeram os gols do Botafogo todos no primeiro tempo, onde o Botafogo foi melhor do que o Bragantino, né? O Bragantino até teve os 15 primeiros minutos dessa partida com mais controle, com mais chances. Depois, não à toa, a chance do gol do Montoro foi o primeiro gol, foi a primeira grande chance que o Botafogo criou na partida. Depois, obviamente, o Botafogo tomou o controle da partida, teve mais chances, chutou mais vezes no gol e conseguiu fazer o segundo gol num belíssimo contra-ataque, roubada de bola do Alexander Barbosa e concluída por ele dentro da área, gol de cabeça. Cara, seguinte, de todas, se eu não me engano, é a maior vantagem das oitavas de final da Copa do Brasil. Quer significar alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que dificilmente o Bragantino consegue uma remontada, né, 3 gols a mais no placar. É muito difícil. E o Bragantino fez uma Copa do Brasil muito mediana para ruim, né? As duas fases que jogou, classificou nas penalidades. Então, assim, é um time que emperrou demais nessa Copa do Brasil, né, nesse ano. E já no jogo de ida tem esse 2-0, esse revés no placar. No segundo tempo até criou um pouco mais, conseguiu ter algumas chances, mas aproveitou poucas, nenhuma delas para ser exato, e ficou no 0. Então esse 2-0 ficou um pouco mais difícil para o Bragantino virar a partida semana que vem no Cícero de Souza Marques, no Cicerão. Também na terça-feira, como eu falei, tivemos a partida da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro atrasada, né, entre Grêmio e Fortaleza. O Grêmio venceu por 2-1, 2 gols do Bright White, os 2 gols de pênalti, e o Fortaleza descontou com o Daverson ainda também no primeiro tempo, mas não criou muita coisa na etapa final para conseguir justificar ali um gol de empate. Até, aliás, o jogo no segundo tempo foi muito morno, muito abaixo do que a gente viu na primeira etapa, mais movimentada, e todos os pênaltis ali foram, sem dúvida. Então, assim, foi um jogo que condicionou o Grêmio a vencer esse jogo, tá? Foi uma partida muito na mão do Grêmio, muito fácil para o Grêmio conseguir vencer. Tanto que na etapa final, como eu falei, apenas administrou ali a questão enérgica do jogo, de energia, não cansou tanto, e o Fortaleza também não criou tantas oportunidades assim na etapa final. Passando para quarta-feira, aí quarta-feira tivemos mais jogos da Copa do Brasil, o Grêmio e Fortaleza foi o único do Campeonato Brasileiro. O CSA recebeu o Vasco e teve as principais oportunidades desse confronto para sair na frente. O Vasco não teve tantas chances assim, mas o jogo foi muito movimentado, com os dois times criando bastante, mas ficou no 0-0 e isso possibilita uma vantagem para o Vasco por jogar em casa o segundo confronto. Acredito 100% no Vasco? Não dá para fechar 100% com esse Vasco, porque tomou um apavorinho sim do CSA jogando no Rei Pelé. No segundo tempo até teve um pouquinho mais de chance, mas o primeiro tempo onde foi... o primeiro tempo foi mais de controle do Vasco e o segundo tempo acabou sofrendo mais chances do CSA, com o CSA inclusive mais próximo de marcar do que o Vasco na partida. Mas fica no 0-0, eu acho que para o Vasco é até fácil dizer que o Vasco sobrevive nesse jogo, porque a volta vai ser em São Januário, etc, toda essa questão. Um time que fez uma vantagem muito pequena e os tons do jogo mostraram que vai ter muita dificuldade na volta, é o Bahia. O Bahia sai na frente, faz 2-0, sofre o 2-1, consegue fazer o 3-1, e ali eu falei, o Bahia vai fazer o jogo a seu favor. E acaba sofrendo um gol no finalzinho do Retrô, o que diminui a vantagem, mas eu ainda acho que o Bahia é favorito de classificar nesse confronto.
eu acho que dificilmente a gente vai ter uma zebra aqui no confronto entre Bahia e Retrô. Acho mais provável essa zebra, por exemplo, acontecer entre CSA e Vasco do que Retrô e Bahia. O Bahia sai na frente com os 2 gols de Lúcio Rodrigues, em duas... o primeiro numa bela jogada, mas o segundo numa falha defensiva do Retrô, e o Retrô consegue descontar 13 minutinhos depois numa falha defensiva do Bahia, né, fez o 2-1 desse jeito. Depois o William José consegue fazer o 3-1 e o Mascote desconta pro Retrô. Também na quarta-feira, verdade, o CRB, rival do CSA, também tem grande chance de fazer uma zebra nessas oitavas de final de Copa do Brasil, porque empatou no Mineirão jogando contra o Cruzeiro, num jogo onde o Cruzeiro amassou o CRB, jogou para cima, foi realmente melhor na partida, mas não fez seu gol e acabou ficando nesse 0-0. Acho que a partida de volta em Alagoas possibilita o CRB de fazer a mesma pressão, de fazer esse jogo sufocante e colher resultados. Então, acho que o CRB, por conta do que a gente viu contra o Santos, do que a gente viu na última fase contra o Santos, né, é mais favorito para conseguir fazer uma zebra. Né? Das possibilidades de zebra, o CRB e Cruzeiro têm essa possibilidade maior. Não vou dizer que é zebra, mas foi uma grande surpresa. O Fluminense venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1. E venceu jogando um primeiro tempo muito bom. Tá? O Fluminense fez um jogo excelente na primeira etapa, conseguindo criar, conseguindo ter chances no contra-ataque e se defender também muito bem. Isso se repetiu na etapa final, com menos contra-ataques, mas com uma defesa muito sólida, anulando as principais chances do Inter na etapa final. O Flu sai na frente com o Everaldo, o Inter empata com o Carboneiro e no finalzinho do primeiro tempo, de novo o Everaldo, num belíssimo gol, aliás, de voleio, acaba colocando o Fluminense de novo na vantagem. É uma excelente vantagem do Fluminense por conta de ter feito esse resultado fora de casa, vai ter o fator dentro de casa e a vantagem do empate para tentar classificar para a próxima fase. Vale ressaltar o seguinte, eu vou dizer isso no final, mas boa vantagem do Flu, mas nada definido também no jogo de volta no Maracanã. O Inter tem capacidade, tem peças e tem possibilidade de conseguir fazer um grande jogo no Maracanã e sair vitorioso, mas vai precisar jogar muito mais e aproveitar as chances que teve do que foi esse jogo no Beira-Rio, e é difícil. A gente sabe a pressão que a torcida do Fluminense vai fazer e como o Fluminense pode estar jogando esse jogo contra o Inter de uma maneira um pouquinho mais recuada, e o Flu tem uma defesa muito sólida, muito sólida, muito bem, que sabe marcar muito bem, né? A gente viu isso na Copa do Mundo de Clubes e vê esse jogo contra o Inter também da mesma maneira. Na quarta-feira tivemos o jogo polêmico entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians saiu na frente com o gol do Memphis Depay no segundo tempo, mas teve uma chance de fazer de pênalti na primeira etapa, onde o Everton foi muito bem e defendeu o pênalti cobrado pelo Yuri Alberto. Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro de jogo e depois eu vou falar de arbitragem. Primeiramente de jogo, foi um excelente jogo da Neoquímica Arena. Se você esquecer a presença de Wilton Pereira Sampaio, você vai analisar a partida como um dos melhores clássicos derbys que a gente teve nos últimos anos. O Corinthians teve chances e criou, soube se defender também nas suas limitações. O Palmeiras jogou bola, teve posse de bola, teve troca de passes rápido, teve chances boas criadas no segundo tempo onde não aproveitou, inclusive no primeiro tempo com o André Ramalho tirando em cima da linha. Então foi um jogo, um derby muito bom de ver. Nenhuma das duas equipes estava abaixo do que poderia render. O Palmeiras rendeu o que podia e o Corinthians rendeu também no que podia. Foi feliz com o gol no segundo tempo, mas o Palmeiras merecia mais esse resultado favorável. Não vou dizer vitorioso, mas um empate seria o mais justo por conta do que as duas equipes construíram ao longo dessa partida na Neoquímica Arena. O Corinthians criou bem, mas também não foi aquilo tudo. Como eu falei, nas limitações do Corinthians, o Corinthians foi bem. Nas limitações do Palmeiras e no que o Palmeiras podia entregar, o Palmeiras também foi bem. Lembrando sempre que o Palmeiras é um time em reformulação, se eu ver as peças que foram embora no começo do ano e do que ficou do ano passado para esse, e as peças que o Palmeiras foi perdendo ao longo do ano também. Né? Richard Rios, Estevão, Mike, Zé Rafael, eram peças pilares, por exemplo, do título que o Palmeiras teve, no caso do Mike e do Zé Rafael, pilares do título da Libertadores 2021 e foram minguando, saindo do clube ao longo dos anos. Então é um momento de reformulação, de entrosamento entre esses jogadores, entre essas peças, que talvez aí se acalme o torcedor palmeirense. A gente só vai ver resultados no ano que vem, numa pré-temporada, onde esses jogadores vão realmente treinar juntos, se conhecer melhor e aí sim disputar
uma temporada inteira se conhecendo e tendo esse entrosamento. Agora, pro restante do ano, cara, eu acho não dá para fazer nada de projeção para título do Palmeiras. E eu acho até que esse jogo de quarta-feira, na próxima quarta-feira, tá aberto. Eu acho que o Palmeiras pode fazer um jogo decente, aproveitar melhor as chances que tem no jogo e convertê-las. Eu acho que pode. Mas tudo tende a ser uma partida um pouco mais arrastada por parte do Corinthians. E dependendo da arbitragem, vai ser muito permissivo essa questão. Falando de arbitragem agora, na minha opinião, foi uma das piores partidas que eu já vi de arbitragem no futebol brasileiro. Não só por ser o Wilton Pereira Sampaio, pelo gol anulado do Palmeiras, pelos pênaltis que ele não deu a favor do Palmeiras. Eu acho que foi uma das arbitragens mais ruins do que eu vi, por conta também da postura dele dentro de campo. Eu acho que tanto a favor de Palmeiras quanto a favor de Corinthians, ele foi mal. Né? Teve faltas para o Corinthians no primeiro tempo que ele não deu, teve lances para o Corinthians no segundo tempo também que ele não deu, né? No caso do Garro ali, um puxão claro no primeiro tempo ele não deu. O pênalti demorou demais para ir analisar, demorou demais para tomar decisão, e aquele bolinho de jogadores que se formou em volta dele é muito por conta da falta de autoridade que ele demonstra dentro de campo. É um árbitro perdido, é um árbitro que sente a pressão e geralmente é um árbitro que toma muitas decisões erradas. O pênalti foi sim bem marcado. O primeiro escanteio do jogo, por exemplo, demorou 1 minuto para autorizar a cobrar isso, é um absurdo. No segundo tempo, é onde eu senti que ele ficou mais perdido ainda, não sei se pelo cansaço, pela pressão que vinha da arquibancada, tomou decisões muito ruins na partida. É inadmissível o Ranieri ter sido substituído nessa partida. É um jogador que fez, no mínimo, 4 faltas duras, que mereciam punições, e 4 faltas, em uma delas ele teria tomado cartão amarelo, na segunda ele tomaria o cartão vermelho, inclusive aconteceu, na terceira falta ele toma amarelo, e na quarta, onde ele realmente faz a outra falta dura, ele não toma o segundo cartão amarelo. Faria diferença ao Palmeiras? Acho que não. Ao Corinthians, talvez. Inclusive é o Ranieri que rouba a bola da falta do Corinthians, que sai o gol do Memphis Depay. De jogo, cara, eu senti o ataque do Corinthians muito apagado, muito por conta da boa defesa, bom sistema defensivo do Palmeiras nesse jogo. Da parte do Palmeiras, eu senti o meio de campo um pouco perdido, mas o ataque funcionando com o Vitor Roque, Facundo Torres e o Sousa, mas o meio um pouco mais perdido. Na questão de projeção para o jogo da volta, mais uma partida equilibrada, que vai ser definida no detalhe. Tá? Detalhe eu falo, inclusive, de possibilidade do Palmeiras fazer mais do que um gol. Vai ser detalhe, vai ser questão emocional do Corinthians, anímica do Corinthians, que a gente pode estar vendo na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, a gente teve um jogo estranho no Morumbi. Todaro, por que estranho se o São Paulo ganhou? Cara, o São Paulo foi o dono da partida durante todo o jogo, teve as principais oportunidades, não vou dizer que foi um controle absoluto, mas foi o dono das principais oportunidades. Conseguiu fazer o primeiro gol no primeiro tempo com o Pablo Maia, depois o segundo com o Ferreira no meio do segundo tempo. No finalzinho, acabou levando o gol do Viveiros e ficou esse 2-1 no placar. Placar até que favorável, né, para jogar lá no Paraná contra o Atlético Paranaense. Só que foi uma partida muito abaixo do que eu esperava do São Paulo, jogando contra um time de Série B que não está fazendo uma grande temporada. Eu achei que faltou, sabe, questão imposição física, imposição de dentro do campo adversário, de pressão, de tentar definir essa classificação no jogo de ida para jogar até, quem sabe, mais relaxado no jogo da volta. Foi uma partida abaixo do São Paulo, uma rotatividade muito abaixo do time e que rendeu uma vitória, é verdade. Eu acho que muito por conta das qualidades diferentes entre São Paulo e Atlético Paranaense, mas foi um jogo, sim, abaixo do que eu esperava. É uma vantagem pequena para se jogar na Liga Arena, com a pressão que a torcida do Atlético pode fazer lá no jogo da volta. O São Paulo é favorito ainda para se classificar, mas é pequena essa vantagem. Falando em vantagem pequena, o que eu ia falar no final do vídeo, cara, todos os jogos foram muito equilibrados na questão de resultado. Não teve nenhum, a não ser o Botafogo e Bragantino, que teve uma vantagem maior do que 2 gols. Você percebeu, por exemplo, como eu falei, Botafogo e Bragantino 2-0, aí você tem CSA e Vasco 0-0, 3-2, 0-0, 2-1 do Fluminense, 1-0 do Corinthians no Palmeiras, 2-1 do São Paulo no Atlético Paranaense e esse 1-0 do Atlético Mineiro em cima do Flamengo. São resultados pequenos e que não definem nada para o jogo da volta. É uma Copa do Brasil muito equilibrada, é uma oitavas de final definida realmente no detalhe, e eu acho que assim,
Tudo você começa pela arbitragem. A arbitragem, por exemplo, de Flamengo e Atlético, para mim, foi exemplar. Eu acho que assim, o Klaus ele sempre é 8 ou 80, mas sempre ele vai pender mais pro lado 80 da coisa. Ele sempre vai pender para uma partida muito mais exemplar do que, né, ruim. Então, eu acho que assim, é ruim falar isso, mas clássicos regionais têm que ser apitados pelos melhores árbitros regionais. Não dá para você colocar um árbitro goiano, nada contra Goiás, mas um árbitro que não sente esse peso de derby como o Wilton Pereira Sampaio. Ou melhor, sente demais esse peso de derby e acaba sentindo essa pressão dentro de campo. Flamengo e Atlético foi mais um jogaço dessas oitavas de final. Gostei do que eu vi do Flamengo, gostei do que eu vi do Atlético, que numa pressão do Rony, né, conhecidíssimo por isso, acabou roubando a bola e fazendo o seu gol com o Coelho ali no meio do segundo tempo. Etapa essa que o Atlético começou melhor. No primeiro tempo foi mais Flamengo, no segundo tempo começou um pouco mais o Atlético, depois do gol o Atlético, enfim, recuou, começou a segurar mais a partida, e aí o Flamengo teve mais as ações do jogo. Mas foi uma partida realmente pendendo mais pro lado do Flamengo do que pro lado do Galo. O Galo sobrevive à pressão do Flamengo, vai jogar na Arena MRV na próxima semana, e vai ser um jogo muito interessante, porque eu quero ver como que o Flamengo de Felipe Luiz, vai ser a primeira vez que eu vou ver isso, né? O Flamengo de Felipe Luiz vai lidar com a vantagem contrária. A gente só viu a vantagem a favor, no máximo a virada contra o Chelsea, mas eu acho legal de acompanhar isso também, como que vai ser as questões táticas que o Felipe Luiz vai trabalhar para o jogo da volta. Cara, oitavas de finais muito legais. Como eu falei, com exceção Botafogo e Bragantino, todos os outros duelos estão em aberto. Então, vale a pena acompanhar como vai ser a Copa do Brasil ano que vem. E nesse final de semana também tem Campeonato Brasileiro, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É rodada atrás de rodada e vídeo atrás de vídeo para você acompanhar e não perder nada do que de melhor acontece no futebol brasileiro. O melhor futebol do mundo. Fique com Deus, até o próximo vídeo na segunda-feira e até mais. Tchau, tchau.